Olá, meu nome é Jairo Galvão, sou assessor técnico do Instituto Presente e seja bem-vindo a mais um podcast Reciclando Ideias, Compartilhando Saberes. Isso é uma promoção do termo de fomento da emenda parlamentar do deputado Merlong Solano para o fortalecimento institucional de cooperativas de catadores e catadoras de recicláveis no estado do Piauí e em Teresina. E hoje a gente tem o prazer de receber a engenheira ambiental Carolina Penteado, que é também presidente da Associação Piauiense de Engenheiros Ambientais e Sanitários, e hoje está aqui para bater um papo com a gente. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, agradeço a oportunidade de fala. Para a gente iniciar, Carolina, eu queria ver assim, um pouco como você vê hoje o cenário no estado do Piauí, sobretudo em Teresina, da questão dos resíduos sólidos, da gestão, do gerenciamento dos resíduos sólidos. Pronto, apesar de Teresina ser a nossa capital e ser realmente mais desenvolvida aqui no nosso estado, porém ela não difere muito da realidade dos outros municípios aqui no estado do Piauí, certo? Resíduos sólidos é um grande desafio, né? Não só para a nossa sociedade a nível de Piauí, Brasil, mas no mundo como um todo. Hoje, globalmente falando, se tem realmente uma dificuldade ainda da sociedade no enfrentamento desse paradigma, né? O que fazer com os resíduos, como gerenciar corretamente, como gestar, porque a gestão integrada ela vai além do gerenciamento, né? É bem mais abrangente e precisa ser integrada, né? Como a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos traz. Então, a nível de Teresina, a gente pode fazer um comparativo, sim, com os outros municípios, por conta das realidades serem similares. Hoje, a gente tem um desafio, que é o encerramento de lixões, né? Cabe trazer um pouco de conceito que lixões e aterros controlados são diferentes de aterros sanitários. Os aterros sanitários são aquele equipamento que vai fazer a disposição final de rejeitos, né? Então, nós temos uma diferença entre resíduos sólidos e rejeitos. Rejeito é aquilo que passa por toda a cadeia de hierarquia da Política Nacional de Resíduos, que é a não geração, a redução, o tratamento, a reciclagem, e quando não dá para ser encaminhado para nenhuma dessas alternativas, aquilo se torna um rejeito e realmente deve ser disposto em aterro sanitário. A nível de aterro sanitário no Brasil, hoje nós temos em diversos estados e municípios esses aterros sanitários recebendo os resíduos sólidos que poderiam ser desviados dessa rota de disposição final. Já a nível de Piauí, nós não temos nenhum aterro sanitário assim totalmente disseminado para abarcar essa demanda de resíduos sólidos. Então, isso gera uma dificuldade. Em Teresina, nós temos um aterro, certo? Que passou por um processo de adequação, né? Uma parte dele já está sendo feito um processo de encerramento, que antigamente aquele espaço foi um grande lixão, foi adaptado a um aterro controlado e hoje passa por uma fase de encerramento, quanto que foram desenvolvidas células sanitárias na mesma área, que são as células que realmente dispõem dos equipamentos necessários de controle ambiental, que é a impermeabilização do solo, ali a recobertura daquele resíduo, né, de forma constante. Nesse processo de encerramento, de fechamento do lixão, do aterro sanitário controlado, do lixão de Teresina, certo? Para essa nova estrutura adequada. Nesse processo, como se está dando o reconhecimento ou o cuidado que se está tendo com aquela população que trabalha lá dentro, que são os catadores e catadoras de recicláveis? A gente sabe que ali existem vários conflitos, né? O município, as instituições, o poder público têm dificuldade de entrar e dialogar com aquela população, e nesse momento de encerramento eles vão ficar, teoricamente, à parte do processo. Mas como é que isso está acontecendo aqui em Teresina?
Pronto. Eu não sei te dizer se isso já foi visto em formato de programa, né, social para inclusão desses catadores nessa rota de reciclagem aqui no município. Porém, isso é uma das ações que precisa ser feita e se não tiver sido já pensada ou se já tiver sido pensada ela ser revista, né, no caso, precisa ser analisada com muito cuidado, porque existe um desafio, né? Aquela área daquele aterro municipal, ela é uma área bastante extensa. Então, se tem uma certa dificuldade de conseguir fazer o controle da entrada e saída daquela área, né? Temos isso. Então, temos ainda conflitos sociais, né? Locais muito delicados. O catador de resíduos hoje passa por um processo de vulnerabilidade socioeconômica muito alto, que eles também têm problemas sociais, como dependência química, né? Já passaram por um processo de prisão em algum momento. Não são todos, mas sempre tem algum problema social envolvido e precisa de um apoio e um cuidado maior do poder público com isso, né? A minha sugestão que poderia funcionar para tratar a inclusão dessas pessoas é realmente ter um programa social efetivo para fazer esse processo de inclusão. Se a gente for analisar, por exemplo, leis federais, inclusive, como os PSAs, os pagamentos por serviços ambientais, a gente pode olhar para esse catador e enxergar nele não só um catador de lixo, um selecionador, mas um prestador de serviço ambiental, né? Exatamente. Então, sim, com certeza. O catador hoje passa por esse grande desafio de ser reconhecido como tal, né? Não ser visto apenas como um indivíduo em vulnerabilidade socioeconômica que faz ali uma atividade e sim ser reconhecido como um profissional e a partir desse reconhecimento, tanto o poder público como as organizações privadas verem que precisam prestar incentivos, apoio e o principal, que é a remuneração. Exato. Tirar essa ideia de que o valor do resíduo é suficiente para o catador. Quebrar a barreira das políticas assistencialistas. Eu vou fornecer aqui uma cesta básica e é o suficiente. Eu vou fornecer aqui uns EPIs e é o suficiente, quando na verdade não é o suficiente. A gente sabe que manejo de resíduos sólidos, né, em uma capital ou em um município pequeno, precisa de planejamento. E não aquele planejamento que fica no papel e do papel não sai, mas um planejamento realmente efetivo que possa pensar em todas essas esferas de desafios a serem enfrentados, para que se possa estabelecer as metas, os objetivos, os indicadores e todos os projetos que vão ser necessários para que realmente o manejo de resíduos a nível municipal ele seja feito corretamente. À luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que data lá do longínquo 2010, né? Hoje, como é que você entende ou como é que você percebe o arcabouço legal do Estado, né, para poder regulamentar essa lei de resíduos sólidos? Como é que isso está hoje no Estado? Porque assim, as políticas, né, elas têm uma função de deliberar sobre um planejamento. Então, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e temos o Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos. Hoje, no nosso estado, eu acredito que não tenha política estadual de resíduos sólidos e nem muito menos o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Isso acaba gerando um problema muito grande, porque mesmo a gestão integrada de resíduos estando na responsabilidade dos municípios, das prefeituras se organizarem e terem seu planejamento, o Estado ele precisa se organizar para que ele possa dividir efetivamente esses recursos para os municípios, né? E também fomentar incentivos para isso a nível de Estado. Então, quando não tem isso, realmente fica muito frágil também os planejamentos municipais, porque ficam dependendo também de apoio somente federal. Dentro desses planos, né, desses planejamentos, desses documentos,
existe sempre aquele grupo de trabalho ou um fórum para se discutir, se debater sobre determinado assunto, nesse caso, de resíduos sólidos. Né? Você, como presidente de uma entidade de sociedade civil, como é que está sendo a participação da sociedade civil dentro desses fóruns aqui no Estado e no município? Pronto, você tocou num ponto extremamente importante, que é o diálogo técnico entre as partes, né? A sociedade como um todo, ela tem prestadores técnicos de serviço. A equipe que realiza esse planejamento de gestão integrada de resíduos sólidos, ela precisa ser uma equipe multidisciplinar, porque você vai lidar com diversas disciplinas para você poder resolver. Então, dentro de uma equipe, para fazer esse tipo de planejamento, eu preciso de alguém com conhecimento do direito, eu preciso de alguém com conhecimento em engenharia sanitária, porque um dos maiores desafios é você estabelecer as soluções da rota tecnológica de resíduos sólidos urbanos, e para você saber qual rota você vai adotar, você precisa fazer o estudo de viabilidade técnica e econômica e ambiental, para você traçar essas rotas tecnológicas. Para eu fazer isso, eu preciso realmente do engenheiro sanitarista, do engenheiro civil, do engenheiro ambiental, do engenheiro florestal, do biólogo, possivelmente, para fazer recuperação de áreas degradadas. Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar que possa realmente subsidiar o planejamento. Quando o planejamento ele não contempla essa equipe, ou às vezes a equipe ela é contratada, uma equipe de fora do nosso estado, sim, que não conhece a realidade a fundo do estado do Piauí, entendeu? Acaba que aquele planejamento ele fica, sim, um planejamento raso e acaba sendo engavetado. É isso. Então, pelo que a gente entende, você tem o arcabouço legal, você tem hoje a necessidade, você tem hoje fundos, você tem hoje a própria lei de pagamentos por serviços ambientais, você tem hoje a necessidade das empresas, por obrigações, inclusive, a implantar os seus planos de gerenciamento de resíduo, você tem a questão dos grandes geradores, também se responsabilizando pela gestão desses resíduos. E até o momento isso não tem chegado até o catador na ponta. Exatamente, porque um catador, apesar de ele estar na ponta nesse processo de reciclagem, né, dos resíduos sólidos, ele acaba sendo deixado para trás, né? Nós vemos hoje no nosso estado diversas empresas que atuam dentro desse mercado de reciclagem, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê que o resíduo sólido ele é um bem econômico, e esse bem econômico ele precisa ser destinado prioritariamente ao catador. Então, vemos que temos o resíduo, temos ele como um desafio e uma oportunidade de gerar inclusão socioeconômica das pessoas mais vulneráveis e produzir economia ativa também. Só que vemos que falta muito apoio e incentivo do poder público e das organizações privadas em apoiarem essa atividade. Falta, a meu ver, também um pouco de interesse, porque mesmo atendendo a legislação, e hoje com o programa Lixo Zero, Lixão Zero no estado do Piauí, tocado pelo grupo de trabalho com o Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado, você vê, a gente teve esses dados agora recentemente, que você já tem 25 aterros ou lixões, né, 25 municípios que encerraram a atividade nos seus lixões e estão destinando a um aterro particular. E aí, pegando aquela tua primeira fala, o que está indo, a informação que nos chega, é que o que está indo para esse aterro sanitário não é o rejeito, mas é o resíduo. Exatamente, era onde eu ia chegar. Porque existe todo um processo a ser feito, né? Nós temos ali uma esteira operacional de resíduos em que eu preciso, primeiramente, né, educar, sensibilizar a população inteira para reduzir o consumo. Porque quanto mais a gente consome, mais nós estamos gerando resíduos. Então, educar a população para escolher produtos que forneçam embalagens biodegradáveis e também
pedir para reduzir, por exemplo, se eu vou no supermercado, se eu tenho uma bolsa ecológica que eu possa levar para armazenar meus alimentos, por que eu estou consumindo aquela sacola plástica? Então, precisa ser feito um programa de educação ambiental realmente ativo em toda a sociedade, não só nas escolas, não só nas crianças. A criança é extremamente necessária para ser educada, porque ela vai levar o conhecimento para casa. Mas a gente não pode atribuir a responsabilidade somente a uma criança de disseminar conhecimento sobre educação ambiental. Nós precisamos educar toda a cadeia, toda a população. E nisso, nós temos muito bem estabelecido na Política Nacional de Educação Ambiental que existe a educação ambiental, tanto de forma formal dentro das instituições, como não formal. Carolina, onde que entra a educação informal? Nós temos o chamado licenciamento ambiental, que licencia as atividades econômicas e os empreendimentos na sociedade. Dentro do licenciamento ambiental, para essas atividades potencialmente poluidoras, né, e que muitas delas, se não a maioria, são grandes geradores de resíduos sólidos, nós precisamos ali apresentar um estudo de impacto ambiental que vai fomentar a gestão ambiental que aquele empreendimento vai ter que cumprir na sua fase de instalação e de operação. Então, nessas fases que o empreendimento tem a obrigação de fazer o gerenciamento dos seus resíduos, dentro de um canteiro de obras, por exemplo, ou dentro de uma atividade de uma indústria, eu não consigo fazer o gerenciamento adequado se eu não educar os meus colaboradores. E aí onde entra a educação ambiental dentro das empresas, dentro das organizações. Então, o primeiro passo, educação ambiental. Eduquei, consigo planejar o meu gerenciamento. Aí nós temos um desafio, porque nós precisamos encontrar as soluções de destinação final, né? Lembrando que a destinação final é ali o encaminhamento para reciclagem, para compostagem e o tratamento de resíduos. No caso de resíduos perigosos, eu preciso descaracterizar ele da classe resíduo perigoso, eu preciso aplicar ali uma autoclavagem, uma incineração, enfim. São processos que antecedem a disposição final do rejeito em aterros sanitários, certo? Para eu fazer isso, eu preciso ter soluções, que é a nossa dificuldade maior. Um exemplo delas, aplicando, por exemplo, no caso de resíduos de construção civil, que nós temos aqui no nosso estado, é o gesso. Porque o gesso ele é um resíduo teoricamente classificado pela CONAMA 307 por resíduo classe B, é um resíduo reciclável, né? Ele tem 100% de aproveitamento de reciclagem e reciclabilidade, ou seja, ele passa uma vez pelo processo de reciclagem, ele pode passar centenas, milhares de vezes que ele não vai perder as suas propriedades. Então é muito positivo e muito viável. Só que, porém, no nosso estado nós não temos nenhuma recicladora de gesso ainda instalada. Apesar de ter uma legislação que trata sobre esse tipo de resíduo. Exatamente. Temos a resolução 307, só que ela é vinculada à política nacional, porque você vai elaborar o plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, que é o PGRCC, né? Que é um PGRS, né? Que é o mesmo plano, só que voltado para os resíduos de construção civil. A partir do momento que eu não tenho essa solução de reciclagem, e eu também não tenho, porque poderia ter um armazenamento temporário desse material, para poder viabilizar, pelo menos, a venda desse material para fora do nosso estado, já que não tem a recicladora aqui. Só que não temos nem o armazenamento temporário e nem a recicladora. E o que acontece? Todo esse gesso ele acaba por parar nos containers, nas caçambas de entulho, e eles vão juntos ali misturados com o resíduo classe A, que são os agregados minerais, resto de telha, resto de cimento, concreto, enfim. E o que isso ocorre quando eu coloco um resíduo que ele é inerte, que ele não reage com as propriedades físico-químicas e biológicas com o que reage, né? Porque no caso do gesso, ele não é um material inerte. Ele realmente reage com o solo, com acidez, água, com acidez, com ar e com calor.
Quando ele é enterrado junto, ele reage. Essa questão das recicladoras, serve para todos, né? Porque um dos motivos do valor do resíduo ser lá embaixo é porque a gente precisa primeiro de uma cadeia de atravessadores para depois jogar isso para uma recicladora de plástico, de vidro, de outros metais. Então, o material que é destinado de forma incorreta acaba indo para um aterro que não poderia ir, né? Ele acaba contaminando solo, água e ar, que é o caso do gesso, né? Que libera realmente compostos tóxicos e gases tóxicos que realmente atingem fortemente o nosso meio ambiente. E temos também essa questão desse monte de atravessador. Por quê? Porque temos muitas empresas de reciclagem que fazem o papel que uma cooperativa de catadores deveria fazer. Porque a cooperativa, qual é a atividade industrial da cooperativa de catadores? O que eles fariam, né? No caso, se eles tivessem uma boa atuação? Eles fariam a segregação desse material, né? Acondicionariam corretamente, armazenariam temporariamente para adquirir essa viabilidade de carga para transportar, e aí teria viabilidade logística, certo? E eles também podem fazer um beneficiamento prévio daquele material, que, por exemplo, seria uma moagem, uma separação. Eu acredito também que se a gente conseguisse tirar do lixão o que pode ser reciclável, além do menos de 1% que a gente faz, que a gente alcança hoje no Estado, se isso fosse para 5%, 10%, seria mais fácil essas indústrias se instalarem aqui. Com certeza, porque realmente iria ser atrativo. Apesar disso, já tem, acredito que o Piauí já chama atenção, porque a gente vê a atuação, por exemplo, de transportadores, né, que fazem coleta, que compram materiais de catadores de lixão, e indústrias já de fora, empresas de fora, vindo aqui fazer essa mineralização de lixões. Então, assim, eu acho que o que está faltando é um planejamento adequado. Né? Porque você pensando ali dentro da educação ambiental, segregação correta na fonte geradora, que é um outro assunto polêmico. Tem que fazer isso na minha casa. Né? Porque nós vemos nos campos, quando você chega num restaurante, numa empresa, às vezes na fachada tem ali os coletores coloridos. Só que hoje, esses coletores eles estão em desuso. Esse tipo de separação por tipo de material, papel, plástico, madeira, enfim, isso não é mais adotado hoje, tanto tecnicamente, como já está prevista a mudança dessa segregação no novo decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi alterado recentemente. E simplificaria então, somente para resíduo seco e orgânico. Exatamente, você pode separar em seco, molhado, né? Como você pode separar em reciclável, orgânico e resíduo. Isso. Né? Ou de 2 ou de 3, pelo menos isso. Né? Porque assim, você depende da separação e da viabilidade de reciclagem de uma coisa chamada reciclabilidade, entende? Então, nós temos tipos de plástico hoje que não tem reciclabilidade, porque não é viável economicamente. O vidro é um problema. Exatamente. Só que o vidro nem tanto, até porque tem muito material. O problema do vidro maior também é a logística, porque ele é um material pesado e para você transportar é um pouco mais complicado. Mas temos alguns tipos de plástico misturados, né, que tem laminados, por exemplo, o tubo da pasta de dente. Ele não tem saída nenhuma. A Tetra Pak aqui também não, entende? Então, assim, eu soube recentemente de uma cooperativa que eles acharam um comprador para isopor. Isso já é uma evolução. Sim. Né? Mas falta esse conhecimento da sociedade. Então, às vezes, na casa da gente, como é que a gente vai saber o que é, o que não é, o que é, o que não é? Educação ambiental. Aí a gente volta lá na parte de educação. Onde as cooperativas, inclusive, podem ser agentes, né, nesse processo de educação. Porque os exemplos que a gente tem das cooperativas que vêm funcionando aqui é que, primeiro, elas fazem um trabalho na comunidade, que seria o papel do poder público. Né? Mas para eles conseguirem volume de material para poder fazer uma comercialização que vale a pena o trabalho, eles precisam criar uma rede.
E a partir da comunidade, do convencimento de porta em porta, que a gente está alcançando esse quase 1%. Né? Não é por uma ação efetiva Exatamente. do Estado Agora, ou qual é da o maior prefeitura. gargalo dos catadores? Eles conseguirem realmente se estruturar. Temos editais abertos, né? Tem vários editais de recursos pelo governo federal para fazer essa fomentação de estruturação das cooperativas de catadores. Agora, nós temos um desafio muito grande, porque esses editais, até o próprio cadastro na nossa prefeitura aqui, precisa de alguns requisitos. Um dos requisitos é a estrutura mínima, né? Alvará de funcionamento. É uma burocracia que não está ao alcance deles ainda. Licenciamento ambiental. Então, quando a gente parte para uma situação dessa, para pessoas que não têm recurso financeiro para dar o start disso, você coloca, em vez de você, assim, querer organizar para o processo ser todo bonitinho, você coloca um empecilho muito grande para que eles consigam realmente dar o primeiro passo. Porque a gente sabe que para fazer o licenciamento ambiental, eu preciso de uma consultoria técnica, né? Para eu começar a operar... um acompanhamento no início, até dar autonomia para o grupo, isso é um processo. E a atividade de operacionalização de resíduos sólidos, seja ela qual for, a atividade de cooperativas, ou transporte, ou tratamento, ou reciclagem e compostagem, precisa de um responsável técnico habilitado também para responder. Então, veja quantos desafios para eles, né? E assim, só que é extremamente necessário eles passarem por esse processo, porque assim, é uma atividade que causa um impacto ambiental positivo, estrondoso na nossa sociedade. Porém, se ela não for feita de forma adequada, com gestão ambiental, com realmente organização para reduzir os impactos ambientais negativos, ela se torna uma atividade perigosa, não só para o meio ambiente, mas para o social do meio ambiente, que é o próprio catador. Entende? Então, se eu não tenho gestão ambiental ativa dentro de uma cooperativa, o meu material pode ser acondicionado incorretamente e gerar um incêndio. Como nós tivemos agora há pouco tempo, em várias duas cooperativas aqui pegaram fogo. Exatamente, aqui no município. Porque quando eu falo de catador, eu também falo de segurança do trabalho. Sim. Aí, quando ele não é reconhecido como um trabalhador, aí passa de ser por isso é fundamental, inclusive, a participação do Ministério do Trabalho dentro desses grupos de trabalho aqui no... Exatamente. Então, eu acho que poderia haver um programa para que pudesse, né, adquirir esses recursos iniciais para conseguir contratar essas consultorias para dar esse suporte para essas pessoas, para que eles consigam avançar com isso. Eles dependem desse licenciamento ambiental para conseguir. Na verdade, o nosso termo de fomento já é um esforço para isso, né? Aí temos também no nosso estado a política estadual de logística reversa. Então, não temos muitas indústrias, mas temos sim algumas indústrias, algumas fábricas, e apesar de nós não termos muitas indústrias e fábricas, mas nós temos transportadores, nós temos distribuidores que deveriam ser responsáveis, por exemplo, pela volta de uma parte desse material. Seriam 30% pelo decreto de logística reversa. Exatamente. Só de 1% para 30%. Agora, para uma cooperativa de catadores entrar nessa rota, né, ela precisa emitir nota fiscal. Então, ela precisa de uma gestão administrativa, contábil dela, ativa, para ela conseguir emitir essas notas. Ela precisa fazer toda a pesagem desse material de forma correta. Então, é um grande desafio. Então, eu queria agradecer a nossa convidada de hoje, né? Quiser dar suas últimas palavras. Pronto. Eu acredito, assim, que se a gente não atuar na causa raiz dos resíduos sólidos, a gente não consegue solucionar. Então, além da educação ambiental e todo o planejamento de gestão integrada de resíduos sólidos, nós precisamos atuar na fonte desse erro, que é o design de embalagem, o design de produtos e de serviços. Então, enquanto nós não tivermos políticas ativas para bater realmente em quem desenvolve esses produtos que um dia se tornam resíduos, dificilmente nós vamos conseguir superar esse problema. E é isso. Mais uma vez a gente encerra o nosso programa Reciclando Ideias, Compartilhando Saberes.
que é um termo de fomento da emenda parlamentar do deputado Berlong, dentro do projeto de fortalecimento institucional das cooperativas de catadores e catadoras de recicláveis no estado do Piauí e em Teresina.